Está no ar o nosso podcast do Ministério Jeová Rafá. Então, eu quero, antes de você continuar esse vídeo, eu quero te pedir um favor, fazer um pedido pra você. Pode ir lá ver os episódios anteriores do nosso podcast. Eu vou estar contando o meu testemunho, porque a partir de agora começa no novo formato. Roda a vinheta, por favor, que nós vamos começar. Gente, essa nova temporada tá fantástica. Pode testemunhar. Aqui nós vamos trazer várias mulheres e essas mulheres vão contar o testemunho delas, o que Deus tem feito na vida delas desde que elas entraram na Jeová Rafá. E hoje a gente está com uma jovem linda, ela tem 23 aninhos, é esposa, é uma mamãe. Ela chegou na Jeová Rafá, acho que foi em outubro de 2022. E se tem uma palavra para resumir, esta mulher é transformação e força. Nem foi uma palavra, gente, já foi duas. Vem pra cá, TT. Olá. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Esté, antes da gente começar a perguntar como é que você conheceu a Jeová Rafá, primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Quem era a Stephanie antes de Jesus? Era uma criança indefesa. Eu aceitei a Jesus muito nova, eu tinha 11 anos. Uau. E na minha casa ninguém era evangélico, né? Por mais que todo mundo acreditasse, tudo, mas ninguém era convertido. E eu digo que a minha conversão a Jesus foi algo, assim, muito louco, né? É engraçado falar isso, algo muito louco, assim, porque é uma amiga da minha mãe, até hoje ela é amiga da minha mãe, que ela é evangélica, e ela pra casa sempre, ela falava, Stephanie, vamos lá na igreja, eu era pequena e tal, e aí eu fui lá uma vez, e aí naquela hora e tal de, quem quer aceitar Jesus? Aí ela falou assim, vamos lá agora, você vai lá agora, e eu sem entender muito o que estava acontecendo, eu só fui. E assim, eu realmente aceitei a Jesus sem saber mesmo o peso daquilo, mas eu acredito que Jesus, ele estava sempre me sustentando, sabe? E eu fui lá na frente, sem saber muito o que estava acontecendo, aceitei a Jesus. Depois saí da igreja, aceitei a Jesus, que não sei o quê. E aí, pronto, dali, muitas coisas aconteceram. E mudei de igreja várias vezes, mas sempre na Assembleia de Deus, a tradicional, né? Aquela do saião. É minhas raízes, né? Mas Deus, ele precisava mesmo me encontrar. Sim. Né? E eu acredito que depois dele ter me mudado de país, dele ter me atravessado o oceano, foi que ele me encontrou. E agora a pastora Andréia, né? Que lindo. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que você chegou na Jeová Rafá? Que alguém te convidou? Como é que foi isso? E é engraçado que... Eu já vou contar, mas é engraçado que todas as minhas amigas, assim, da Jeová Rafá, que falam, não, porque quando eu vim aqui pra Portugal, eu já pesquisava já a igreja e tal, que não sei o quê. E aí eu já via a Jeová Rafá na internet, que não sei o quê. Eu fiz, ai, que legal, isso não foi assim comigo, né? Porque quando eu vim pra cá, pra Portugal, eu tava naquela fase assim, meio desviada, sabe? Eu tava ali meio perdida, pra ser bem sincera. E aí a gente só veio, né? A gente não procurou igreja, a gente só queria viver a vida. E aí, quando chegamos aqui em Portugal, o nosso primeiro trabalho foi na vinha, né? Na Vindima. Eita. Então, na Vindima, a gente conheceu um nosso grande amigo, que é o Vitor. E ele falou pra mim, não, pô, ai, que coincidência, minha esposa também se chama Stephanie, e que não sei o quê, e a gente é lá da igreja e tal. Aí eu já despertei, assim, aquele sentimento, e foi quando eu caí na real. Poxa, eu vim pra cá e não me interessei em procurar a igreja. E só um parênteses, né? Como é que pode? O Senhor, ele nos cerca de todas as formas, né? Sim. Ele foi te encontrar lá na Vindima e falou assim, olha só, você veio pra cá com um propósito. Pois é, exatamente. Que nem eu sabia, né? Que nem você sabia. Que nem eu sabia.
E aí foi quando ele falou, não, eu sou lá da igreja, Jeová Rafa, pastor de Rafael, pastora Natália e tal. Eu não conheço, mas vamos lá, que não sei o quê. E aí foi quando eu conheci a Stephanie, também antes de ir pra Jeová Rafa. E aí, certo dia, ela falou, não, vai ter não sei se era um encontro de mulheres, não sei bem o que foi. Ou foi uma oração, acho que foi uma oração. E ela falou, não, vamos lá, vai ser numa sexta e tal. Eu fui lá com a Teté. Ela me levou lá e eu cheguei lá toda envergonhadinha e tal. E assim que eu cheguei, não, a gente acabou de comprar uma bateria pra igreja e a gente tá orando por um baterista. Aí a Stephanie olhou pra mim, realmente, a pastora colocou no grupo essa semana, vamos orar por um baterista. E Guilherme, baterista desde que nasceu praticamente, né? E aquilo ali, assim, só foi confirmando, né? E eu, meu Deus do céu, Guilherme, ele não vai gostar porque Guilherme é pentecostal, que não sei o quê, e aqui só toca worship. Deus já transformou. Olha a transformação. Meu Deus. Isso foi no Antigo Testemunho. E aí, tá, passou, isso foi na sexta-feira, aí quando eu cheguei em casa, amor, então, olha, vamos lá, o pessoal tá super empolgado, soube que você era baterista e tal, quer te conhecer, que não sei o quê, vamos lá no domingo. E aí, a gente foi no domingo. E Deus é tão perfeito, gente, que nesse domingo só tocou hino pentecostal, e juro, não é por nada, não é por aqui levantando bandeira de nada, de hino de nada, mas Deus, ele é tão perfeito que ele sabe como agir, né? Em cada um de nós, ele sabe. E eu lembro que assim, quando a gente entrou na Jeová Rafa, no culto, Guilherme olhou pra mim e falou assim, amor, eu tô todo arrepiado. E aí parece, e eu digo assim pra quem me pergunta, eu falo, parece que é Deus, ele dizendo assim, a sua casa é essa. Ai, coisa linda. A sua casa é na minha presença. E eu lembro que ele chorava, assim, os hinos tocando, ele falou, meu, passei o corpo todinho arrepiado, parece que Deus, ele realmente estava me encontrando ali e tal. E aí, é como se diz, a gente voltou para os caminhos, né? Sim. Deus, ele nos redirecionou para os caminhos dele. Meu Deus. Mas é aquela coisa, a gente tá no caminho, mas a gente precisa andar, né? A gente não pode ficar parado, né? Isso é muito forte. E como é que tem sido essa jornada? Você pode fazer um resumo pra gente, Stephanie? É uma jornada bem de fé. desafiadora. Eu já passei por muita coisa, assim, por mais que eu sou muito nova ainda, né? Mas fui mãe também muito cedo. A Cecília vai fazer 2 aninhos ainda. Mas foi tudo muito ao mesmo tempo. Maternidade, essa aprovação, né, de Deus, e casamento, e familiares. Aconteceu tudo ao mesmo tempo, assim, na minha vida, nesse curto período que eu tô aqui em Portugal. Então, parece que é aquela coisa assim, Deus dizendo assim, minha filha, eu tô com pressa de fazer na sua vida. Ai, coisa linda. Eu preciso que ou você se endireita e faz como eu quero, ou você vai ficar de fora. Meu Deus. E dentro dessa pergunta também que a pastora Andréia fez, eu queria te perguntar algo, Stephanie. Porque são 14 anos de evangelho, né? Desde os 11 anos de idade, por mais que agora você disse aqui pra gente, né, que quando você chegou aqui, houve um tempo que você estava mais um pouquinho afastada, mas eu quero te fazer uma pergunta. O que mais te marcou durante a sua caminhada? Eu acho que durante toda a minha caminhada, eu acho que a parte mais marcante do meu evangelho é mesmo a fase que eu tô vivendo hoje. Assim, eu acho que eu era muito imatura, né? Os anos anteriores de evangelho. A minha fé era muito imatura, né? Parecia que eu estava ali. É claro que a gente precisa estar na igreja, a gente precisa estar em comunhão, mas a gente, além de tudo, a gente precisa saber o que é o verdadeiro evangelho. Né? Então, digamos que minha fé era muito imatura. Eu gostava do grupo de jovens, a União de Adolescentes, a Umadal. E aí era aquela coisa maravilhosa, aquela coisa de jovem, Sim, né? E até porque você também se converteu muito nova. 11 anos de idade é uma criança. Sim. Sim, e acredito que... E foi uma fase muito boa. Sim. Foi uma fase muito boa, muito boa. Mas, para falar, o que me marcou mais é mesmo a transformação que eu tenho vivido nesses últimos anos. É uma mulher, né? Uma mulher realmente totalmente transformada. E como é que Deus é tremendo, né?
Ele move céus e terras para nos encontrar. Pois. Isso é maravilhoso. E eu queria fazer, assim, tipo um ping-pong, né? Eu vou fazer a pergunta e você responde. Tá. Topa? Sim, claro. Então, vamos lá. Deus para mim. É tudo. É meu alicerce, é tudo. É tudo. O maior aprendizado da minha vida. Ah, essa me pegou. Toma Maior água, Esther. aprendizado. Eu tomo uma Respira, aguinha. Toma água, respira. Que vai ter que resumir isso, esses anos todos, né? Ser obediente. Oh, uau. Acho que a obediência é fundamental, assim, foi meu aprendizado Nossa, durante esses anos, ser obediente. Eu não sei, tá? Isso eu posso falar aqui rapidinho, né? Essa semana, um vídeo me atraiu no YouTube, né? Sobre unção, como manter a presença. E eu falei assim, nossa, vamos ver o que né, esse pastor vai estar falando, parará. E ele deu essa palavra. Tantas pessoas querem, né? Querem a presença, querem as bênçãos. Então, como? A palavra que ele liberou foi obediência. Meu Deus. Obediência, porque exatamente são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Foi. Então, uma vida de obediência, a gente vai lá em Deuteronômio, né? As bênçãos da obediência e da desobediência. E como a obediência é maravilhosa e poderosa. Se a gente soubesse disso antes... Exatamente. Oh, meu Deus. E é realmente um aprendizado, né? É um A gente aprendizado. aprende a ser obediente. E não sei se foi nesse período, né? Mas a gente tem muito esse aprendizado depois que a gente se torna mãe. Ah, é, Uau, com certeza. boa. Porque Nossa, a com certeza. maternidade, ela vem nos afiando muito. E eu lembro que eu sei que não é sobre mim, né? Mas deixa eu só falar isso também aqui. Eu lembro que um período da minha vida, depois que eu tive a Sofia, né? E eu também tive a Sofia muito nova. E eu lembro que eu fui pra minha mãe chorando e falei assim, por favor, me perdoa. Porque vem um temor de tudo que a gente faz os nossos pais passarem, né? E acredito que é da mesma forma com Cristo. Quando a gente tem a ciência do que é o evangelho, a certeza, a convicção, quando a palavra realmente entra, porque você era ativa, você estava nos cultos, você gostava da rede de jovens e tudo mais, mas ainda assim precisava se aprofundar. Então, quando a gente tem ciência disso, a gente vai para os pés do Senhor e fala assim, Deus, me perdoa. E a maternidade nos traz muito disso, né? Exatamente. De como a gente fica naquela posição de aprender com Cristo, né? Como se a gente estivesse ali ensinando ao nosso filho, que nem Deus ele nos ensina. E Deus compara, né? O amor dele ao amor de uma mãe por um filho. Né? E eu também fiz isso, pastora. Porque eu me converti com 28 anos, né? Quando eu me converti, que eu falei assim, meu Deus, tudo que eu queria é ter nascido num berço evangélico. Parece que a gente perdeu tanto tempo, né? Quanto tempo perdido, quanto engano, né? É. Quanto sofisma, quantas fortalezas, pensamentos, verdades falsas, né? E a gente teria sofrido, mas graças a Deus, Graças a Deus, ele nos alcançou, né? Graças a Deus. É verdade. Mais uma pergunta. Se pudesse falar com Deus no seu passado, antes até, né, de você conhecê-lo, mas hoje conhecendo, se você pudesse falar com Deus lá no seu passado, o que você falaria para ele? Acho que eu pediria para ele me sustentar. Eu acho que era mais um pedido, assim, sabe? De sustentação mesmo, de tudo que ele colocaria, assim, nas minhas mãos. Amém, amém. Uma última pergunta, juro. Hoje, meu papel como mulher de fé é... Hoje, meu papel, acredito que seja alcançar vidas. Que lindo. É isso. Eu acredito que a gente estamos vivendo muito tempo de tornar o Senhor conhecido. Amém, é isso. Né? E eu tenho muito isso para mim hoje em dia, principalmente trabalhando. Hoje eu trabalho em restauração, então os meus colegas de trabalho não são cristãos.
E a minha luta diária é, meu Deus, como é que eu falo de ti para eles? Como é que eu vou apresentar o Senhor para eles, né? Porque parece, a sensação que eu tenho é que eles já têm uma visão formada sobre o evangelho. Sim. Sobre não poder fazer isso, sobre não fazer aquilo, sobre o quão, para eles, é solitário o evangelho por não poder beber. Existem muitas pessoas também Só feridas, não né? pode, não Muito pode. feridas. Eles acham que- E também, às vezes, não é nem por ferimento, é mesmo pela visão que eles já criaram na cabeça deles, É a sabe? narrativa que eles já têm, que é a estar com Cristo não posso fazer isso. Só tem desvantagens. Só tem é como desvantagens. se fosse assim. Então, eu acredito que Deus ele tem me puxado muito para esse lugar de evangelizar, sabe? De me tornar primeiramente, me tornar parecida com Ele, para depois fazer através de mim. Uau. Ela disse que eram as últimas perguntas dela. Eu não disse que eram as minhas. Amém. Então, eu quero te fazer outra pergunta. Algum momento você já sentiu que a sua fé ela foi testada? Ah, com certeza. E qual Com momento certeza. que mais te marcou? Ah, Se você puder compartilhar com a gente. Eu acho que foi no momento em que meu casamento quase acabou. Acho que foi no momento, assim, que eu me deparei, assim mesmo, louca. Louca. E olhar, assim, pra mim e falar, meu Deus, eu não consigo, eu não quero mais. Eu acho que ali a minha fé foi muito testada. E eu venci. Uau! É isso que é o mais Aleluia. importante, né? É porque os momentos que o Senhor nos testa, né? Nos prova, nos coloca ali, é para que Ele venha fazer infinitamente mais do que a gente pensa. Então, você entregar o seu casamento, depositar isso nas mãos do Senhor, Ele vem e fala assim, minha filha, fica tranquila, fica calma, porque eu vou fazer. E para a honra e glória do Senhor está aí a sua família, sua filha, graças a Deus. Amém. Agora, Stephanie, para gente finalizar, né, esse momento que a gente teve aqui, um momento tão gostoso, tão precioso, eu quero te pedir para você deixar um conselho para as mulheres que vão estar nos ouvindo, porque a gente acredita que todo o nosso processo de esmagamento, tudo aquilo que o Senhor nos permite passar, libera uma unção sobre a nossa vida. E tudo que você passou até aqui, chegar em outro país, afastada dos caminhos do Senhor, o Senhor te conceder, voltar, estar agora ativa, o pessoal aí também, né, saber que você liberou uma palavra poderosa na nossa conferência de mulheres. Gente, estremeceu tudo. Uma palavra muito forte. Então, todos os seus esmagamentos te trouxeram para um tempo como esse. O Senhor te preparou para esse tempo. E eu quero te pedir para você deixar um conselho pra gente, para as mulheres que vão nos ouvir. Então, eu vou emendar com o que eu falei na conferência, né? A minha pregação foi sobre Paulo, né? O Saulo, antes dele conhecer o verdadeiro evangelho. E Paulo, ele precisou passar, né? Por aquela situação da cegueira, do encontro com Deus ali num caminho. E Deus, ele precisou cegar Paulo, ele precisou deixar Paulo num lugar de humilhação, né? Eu acredito que Paulo... Imagina, Paulo, ele era tão conhecido na época, né? Ele era ali aquele lugar de influência, assim, queria ser o mais religioso, que não sei o quê. Eu acredito que Paulo era muito conhecido na época. E imagina como foi para Paulo passar por aquilo... Ficar cego, ficar naquele lugar de humilhação com tanta gente ao redor que conhecia ele, né? Mas Deus, ele precisou levar Paulo para esse caminho para entregar a Paulo o que era o verdadeiro evangelho. Sim. E Paulo, ele passou pelo processo. Paulo, ele conheceu o verdadeiro evangelho, né? Teve ali o seu encontro com Jesus. E depois de tudo, ele permaneceu fiel. Dentre tantas as batalhas, né, que Paulo sofreu, perseguições e prisões e tantas coisas, e mesmo assim ele permaneceu fiel. E diante disso, eu quero deixar um conselho, que é não desistir. Amém. Não desistir. Permanecer fiel a Cristo.
permanecer fiel ao que Deus ele nos entregou. Porque eu acredito que seja uma dádiva, assim, Deus ele entregar nas nossas mãos, confiar em nós, sabe? Um ministério, pessoas, né? Ele entrega nas nossas mãos maternidade, nossa casa, nosso trabalho. E ele entrega tantas coisas nas nossas mãos. E eu acredito que isso seja um privilégio. E durante esse meio tempo, a gente passa, né, por tantas coisas assim como Paulo passou, mas Paulo ele permaneceu ali firme e forte. E eu acredito que esse conselho eu tô levando para mim e eu queria entregar esse conselho para as mulheres: não desistam, permaneçam firmes, fiéis a Cristo, porque Ele vai nos recompensar da melhor forma. E amém, que seja terrena também, mas eu acredito que a melhor recompensa é dos céus, sim, né? No final de tudo, a gente encontrar Jesus no céu e saber que a gente fez a nossa parte aqui na terra. Sim. Amém. Amém. Você tinha separado um versículo para poder ler? Tinha separado um versículo, foi um versículo que eu entreguei no berçário, né? Esses dias eu fiz uma reunião com as meninas e estava colocando algumas coisas nos lugares. E eu deixei para ela Colossenses 3:23. E tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ai, lindo. Amém. Eu acho que isso se encaixa no que eu acabei de falar, né? A gente precisa fazer aquilo que Deus ele nos entregou, sabendo que a gente está fazendo para Ele, não para os homens. Amém. Que lindo, gente. Acho que a gente fechou com chave de ouro, né, pastora Thay? É verdade. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada pelo convite. Amém. Foi uma honra ter você aqui conosco. E você, fique ligadinho para o nosso próximo episódio dessa temporada. Uhul!